Então, queridos irmãos e irmãs, primeiramente eu queria, acolher todos que estão presentes na live e mandar um abraço principalmente para a minha amada terra, São José do Norte, lá no Rio Grande do Sul, e também a toda a Diocese de Rio Grande, sobretudo duas paróquias que trabalhei, né? A paróquia São Jorge, que também acolheu esse encontro, esse trabalho da comunidade Água Viva lá em 2019, e também na atual paróquia Nosso Senhor do Bonfim, com as comunidades Nosso Senhor do Bonfim, Nossa Senhora dos Navegantes, Jesus Misericordioso e comunidade Obra Missionária Virgem do Carmo Peregrina. Então, é este o povo na qual Deus me confiou e que eu me alegro muito. Hoje nós vamos experienciar uma gota de esperança. Essa gota de esperança é aquela esperança que São Paulo nos diz, né? A esperança é que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos irmãos, nós vamos vivenciar esta experiência de mergulharmos no mais profundo da nossa vida, dos nossos pecados, para que a gente possa também experienciar a misericórdia de Deus. É quase impossível nós fazermos uma experiência com a misericórdia de Deus se nós não reconhecermos que somos pecadores. Então, venho falar para vocês de pecado, sim, de coisas difíceis, né? de realidades humanas que são muitas vezes terríveis na nossa vida, mas venho falar para vocês também de misericórdia, porque o Deus que eu sigo, o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que entregou a sua vida para nos salvar, que derramou o seu sangue e nos lavou de todo o pecado. Então vamos tomar a palavra de Deus. Está em Lucas 15, versículos de 11 a 20. É a experiência do filho pródigo. Este texto é um dos textos mais belíssimos da Sagrada Escritura e que nos mostra como Deus é misericordioso, como Ele nos acolhe quando nós verdadeiramente estamos arrependidos. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão e correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver.
estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta palavra é palavra de salvação porque tem o poder de mudar a nossa vida, de transformar toda e qualquer realidade que você possa estar vivendo. Nós temos nesse texto a experiência mais profunda do reconhecimento da miséria humana. O filho mais novo pediu a herança. O filho mais novo foi embora, deixou tudo para trás, abandonou o pai e gastou tudo. Ou seja, teve uma vida devassa, uma vida no pecado, uma vida entregue, enfim, ao mundo. Não queria mais saber qual era a vontade de Deus na sua vida. Se entregou à prostituição, se entregou a tudo que era tipo de pecado. São Paulo nos fala muito dos tipos de pecado. Ele nos diz que as obras da carne são manifestas: a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, as rixas, os ciúmes, a ira, as discussões, a discórdia, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as orgias e coisas semelhantes. A estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, o que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está nos falando. Nós precisamos converter o nosso coração para Deus. Nós precisamos abandonar o pecado da nossa vida para, de fato, seguirmos a vontade de Deus, seguirmos o caminho que Ele tem para nós. Queridos irmãos e irmãs, a libertação está sobre nós. Hoje nós vamos fazer a experiência da misericórdia e do perdão que se dá de uma forma não somente no íntimo da nossa oração com Deus, mas que precisa de um passo além. Precisa de um passo em que eu saio de mim, em que eu busco ir no profundo do meu coração, fazer um exame de consciência das minhas misérias. E eu tenho que ter a humildade de ir até um sacerdote e confessar os meus pecados. Olha o que o filho pródigo fez. Primeiramente, a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Ele gastou tudo, ele não tinha mais nada, ele não tinha nem o alimento dos porcos. E ele vai pensar: na casa do meu pai, eu poderia ser até tratado como um empregado, que eu seria ainda melhor. Então ele pensa: eu vou voltar, eu vou dizer para ele: pequei contra ti, pequei contra Deus, não sou digno de ser chamado teu filho. Veja, essa é a experiência de Deus, é a experiência de nós nos encontrarmos com as nossas próprias misérias, é a experiência de nós cairmos em si e reconhecermos o pecado, mas não fica aqui. Deus pode até nos perdoar nesse momento, mas nós precisamos do perdão sacramental, do perdão do ministério que a igreja nos concedeu. Então, este filho volta para casa e ele faz o segundo passo. Ele vai até uma pessoa que é o seu pai. Ele se humilha diante do pai e ele diz: pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Então o pai vai trazer a melhor túnica, vai colocar um anel no seu dedo, vai colocar sandálias nos seus pés, vai matar um novilho gordo, vai fazer uma grande festa, porque aquele que estava perdido foi reencontrado, aquele que estava morto agora está vivo, agora está salvo. A túnica é a veste branca do batismo. O batismo nos salva, o batismo nos configura a Jesus Cristo, sacerdote, profeta e pastor. O anel no dedo nos dá a dignidade, as sandálias no pé também. É a sandália, o calçado de quem caminha, de quem está em missão, de quem não para nesta experiência, mas leva a experiência de Deus para todos aqueles que tanto precisam.
Você precisa levar a experiência de Deus para aqueles que estão necessitando. Então, meu irmão, minha irmã, aqui está o passo da confissão sacramental. Não pense que se nós tivéssemos que nos confessar para Deus somente, seria muito melhor. Às vezes nós criamos essas bobagens na nossa cabeça. Eu não vou me confessar para um homem igual a mim. Eu não vou me confessar para alguém que é tão pecador quanto eu. Que bom, irmãos, que assim Deus quis. Assim Deus quis quando ressuscitado soprou no meio dos apóstolos, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, nós vamos encontrar esta palavra. Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem retiverdes, serão retidos. Então, é Jesus que disse que é um ser humano que vai perdoar os pecados. Mas é Jesus que perdoa através deste ministro. Imagina se nós nos confessássemos para um anjo. O que o anjo ia entender de pecado? Os anjos são puramente espíritos. Os anjos até podem saber o que nós vivemos e sofremos, porque eles intercedem por nós, mas eles não sentem na carne aquilo que nós sentimos. Então um sacerdote saberá dizer para você o que você precisa fazer, porque ele é tão pecador quanto. Ele está também nesta caminhada. Ele tem um ministério sobre si, sim, uma graça, um poder que é concedido por Deus. Mas ele precisa fazer essa experiência do perdão. O sacerdote também busca um outro sacerdote para confessar os seus pecados. Então, não basta ficarmos na primeira parte. O filho pródigo nos ensina, Jesus nos ensina através desta palavra que é preciso dar o passo da humildade, reconhecer os nossos pecados diante de um sacerdote e ali sermos absolvidos pelo próprio Jesus que está na pessoa daquele ministro. Aquele ministro age em persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo, para nos perdoar, para nos ajudar na nossa santificação, para nos guiar no caminho de Deus. E assim a graça de Deus vai acontecendo. Muitos serão curados nesta noite. E muitos serão curados porque amanhã irão buscar a confissão sacramental. Amanhã irão buscar um sacerdote para libertar de vez da sua vida e da sua alma esta barreira. Deus quer curar a muitos, mas muitos não se deixam curar, porque quando nós pecamos mortalmente, nós rompemos com a graça santificante recebida no batismo. É como se nós cortássemos um fio de energia, de ligação, e a luz da nossa alma se apaga. E nós ficamos afastados de Deus, não porque Deus queira se afastar de nós, mas é porque nós nos afastamos dele. Então, meu querido, minha querida, nós vamos continuar esta live rezando a ladainha. Nós vamos fazer um exame de consciência para que Deus coloque em nosso coração, para que Ele revele para nós quais são os pecados que nós temos que confessar sacramentalmente. E hoje nós vamos fazer esta experiência de misericórdia assim como o filho pródigo fez. Ele voltou para a casa do pai e o pai lhe avistou de longe, e o pai não lhe perguntou nada, e o pai simplesmente o abraçou, o beijou e lhe deu toda a dignidade que ele tinha perdido. Deus quer derramar sobre a tua vida toda a dignidade que tu possa ter perdido, mas é preciso que você queira, que você abra o seu coração para esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.